Sr. Primeiro-Ministro, neste debate há dois grandes desafios que nós gostaríamos ainda de abordar. Não nos podemos esquecer que a crise climática não desapareceu com pano de fundo, nem se resolve com truques de magia, sobretudo por aqueles que são negacionistas climáticos. Aliás, o combate às alterações climáticas, em nosso entender, é o parente pobre deste programa de governo. A transição climática não só deixou de constar da designação da respectiva tutela e a energia passa assim a ser o alfa e o ômega da pasta do ambiente, ignorando o impacto que isto poderá ter para a própria economia que o Sr. Primeiro-Ministro ainda há pouco falava, caso não seja, de facto, a crise climática a ditar o passo e a adaptarmos o território às necessidades que o país e o mundo atravessam hoje. Aliás, no momento em que a biodiversidade ganha protagonismo no combate às alterações climáticas em todo o mundo, não se percebe que a chave para este combate esteja no funcionamento equilibrado dos ecossistemas e não perceber isto é, de facto, um negacionismo que não podemos hoje aceitar. O que vemos é, de facto, o Governo a acabar com a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, a diluir a importância das florestas no Ministério da Agricultura e, no que respeita à mobilidade, pouco ou nada nos traz neste programa. Mas há uma medida que nos traz efetivamente e gostaríamos de ver até aprofundada, porque, de facto, há mais vida para além dos aviões, Sr. Primeiro-Ministro, e não queremos aqui um despique entre PS e PSD nas soluções, queremos sim soluções para as famílias, para a diminuição do seu custo de vida, e isto passa efetivamente por uma garantia de reforço dos transportes coletivos e do Plano Nacional Ferroviário. E é neste aspecto que gostaríamos de ver um esclarecimento, porque o programa do Governo promete aprofundar a tendência da gratuitidade do transporte público de passageiros para residentes. E é com bons olhos que o PAN vê esta medida, até porque o PAN defendeu e lutou no Orçamento de Estado para que houvessem transportes gratuitos. E queríamos perceber se efetivamente, para quando é que esta gratuitidade vai operar e se vai ser efetivamente universal. Mas, por outro lado, também, Sr. Primeiro-Ministro, nós não nos podemos esquecer que falar em ambiente e economia é falar em economia verde. É necessariamente em falarmos da adaptação da agricultura e do território ao combate à crise climática e não apenas na mitigação e na descarbonização. E aqui eu não posso deixar de saudar que, por um lado, não se tenham sentado determinados lobbies nessa mesma bancada ou até mesmo dado voz aos negacionistas climáticos, porque o país precisa, para termos uma agricultura de futuro, é de sustentabilidade ambiental, é de termos uma economia verde a ser promovida no nosso país para garantirmos o progresso social e económico, mas sempre com respeito pelos valores da conservação da natureza. Mas um outro desafio que hoje não podemos deixar de referir aqui neste debate prende-se com a habitação. A habitação é talvez o mais transversal dos problemas do nosso país, atendendo ao aumento das taxas de juros, por um lado, e do custo de vida. E trabalhar e ganhar um bom salário não chega neste momento para comprar casa ou para arrendar uma casa e tampouco às vezes um quarto. Se não veja-se que só 35% dos jovens nascidos após 1986 conseguem ter casa própria, um número bem abaixo dos das últimas duas gerações anteriores. O alojamento estudantil só chega neste momento a 9% dos mais de 175 mil alunos deslocados. E continuam a existir pessoas discriminadas no acesso ao arrendamento por terem animais de companhia, por serem estrangeiras ou por serem racializadas. Também as vítimas de violência doméstica, sobretudo aquelas que têm animais de companhia, não conseguem respostas à habitação. Ou as pessoas em situação de sem-abrigo, que são cada vez mais nas nossas ruas, incluindo aquelas que estão a trabalhar, não conseguem ter uma casa e os programas Housing First desapareceram, não só do último orçamento, como também não ganham vida neste programa do Governo. Mas há algumas propostas do Governo que vão ao encontro daquilo que o PAN tem vindo a defender há anos. É o caso da isenção do IMT e do imposto de selo para os jovens até aos 35 anos, o que demonstra que as políticas públicas de habitação têm de dar resposta efetivamente aos anseios das pessoas que querem comprar a casa própria e não apenas àquelas que querem arrendar, livres assim de espartilhos ideológicos. Mas gostaríamos então de perceber como é que esta proposta para ajudar os jovens na compra da primeira casa, com financiamento total, vai ser materializada. Porque não nos podemos esquecer que dar 100% e garantir 100% do empréstimo, mas depois não ter uma medida para o juro bonificado, não é solução, porque vai colocar os jovens numa situação muito complicada, sobretudo se a banca não tiver mecanismos que os possa ajudar. E pergunto se estão disponíveis para aprofundar esta mesma medida. E por fim, porque o tempo de facto é muito pouco para a nossa intervenção e para todas as dimensões deste programa, há uma questão que não posso deixar de referir e que se prende com os direitos das mulheres. É que chutar os direitos das mulheres, única e exclusivamente para a tutela da juventude e da modernização, o Sr. Primeiro-Ministro permita-me dizer que os direitos das mulheres não são apenas jovens aspirações e menos ainda o conceito de mulher moderna, um título do passado. Nós precisamos ter políticas transversais às várias áreas da governação. E naquilo que diz respeito à igualdade de género, este programa é de facto muito pouco sim.
E é muito vago. E gostaríamos de saber se vamos ter o combate à violência doméstica como uma das bandeiras e um dos compromissos deste Governo. Nós precisamos de garantir que a violência doméstica é erradicada no nosso país. Temos de ter comarcas, gabinetes de atendimento e apoio, nomeadamente à investigação penal, em todo o país. E estamos a falar de uma medida que mais não ultrapassa do que os 500 mil euros. E para esse efeito é preciso que haja então um diálogo, Sr. Primeiro-Ministro. Precisamos de garantir que o respeito pelos direitos das mulheres são de facto transversais às várias áreas da governação, mas por outro lado combatemos este flagelo que tem vitimizado tantas mulheres no nosso país. E estamos sempre disponíveis não só para o diálogo, mas acima de tudo para que sejam feitas propostas que deem respostas aos anseios e às legítimas aspirações do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.